Senhores, nós precisamos entender que nós somos literalmente descartáveis para as elites tecnocratas, políticas e econômicas que estão a serviço de Ra-Satã, o inimigo de nossas almas, que quer nos destruir desde sempre. E se nós não entendermos que essas elites estão produzindo uma terrível guerra psicológica desde sempre, mas que tem se agravado em nossos dias, certamente, meu amigo, você não fará parte do remanescente. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu te convido a conhecer o nosso canal, considerar inscrever-se, deixa aqui o seu gostei, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ainda não entendeu que existe uma profunda batalha psicológica que quer nos destruir atualmente e, infelizmente, muitos de nós têm sucumbido. Então veja, para começo de conversa, nós seres humanos somos descartáveis para essas elites. Isso tem ficado muito claro, até porque recentemente foi então anunciado, isso na verdade no ano passado, mas ganhou espaço essa semana de novo, que cientistas conseguiram produzir embriões humanos em laboratório, sem a utilização de espermatozoide e sem a utilização de óvulos. Eles fizeram isso a partir de quê? Células tronco. E aí, meu amigo, ao longo dos anos, vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu sempre tenho feito remissão a obras como a 1984, Fahrenheit. Recentemente eu venho falando sobre o Walden 2, que fala sobre questões de condicionamento, behaviorista. É um livro que foi escrito pelo Skinner, que é um psicólogo, um dos pais mais importantes do behaviorismo, enfim. E tenho falado muito também sobre 1984, sobre Admirável Mundo Novo. Então vejam, senhores, essa questão de reproduzir seres humanos em laboratório, meu amigo, isso não é nem mais algo parecido com Admirável Mundo Novo. É literalmente o que foi descrito por Aldous Huxley nessa distopia que é da década de 30 do século passado. Em Admirável Mundo Novo, as pessoas eram produzidas em laboratório. Não existia mais a figura de pai e mãe. Pelo contrário, as pessoas naquela sociedade ficavam escandalizadas quando descobriam que no passado era assim que seres humanos eram produzidos, Um homem se unia a uma mulher e através de um ato sexual, as pessoas então surgiam e elas ficavam admiradas. Meu Deus, mas que coisa mais grotesca, que coisa primitiva. E é exatamente isso que nós agora estamos vendo acontecer. Já existem ventres artificiais e agora você podendo criar embriões a partir de células tronco, eles têm tudo o que necessitam para criar seres humanos de acordo com a demanda que eles precisarem. Por enquanto ainda estão utilizando material genético, biológico, Daqui a um tempo, meu amigo, eu não tenho nenhuma dúvida que eles vão utilizar material sintético, porque era literalmente pessoas feitas em laboratório as que existiam em Admirável Mundo Novo. Então vejam, nós somos agora completamente descartáveis. A inteligência artificial já substituiu o nosso trabalho em boa parte, aquilo que a Revolução Industrial substituiu do trabalho braçal, agora a inteligência artificial irá substituir no quesito de trabalho intelectual, A mão de obra humana, do ponto de vista intelectual, ainda é necessária, mas agora, graças à inteligência artificial, eu sei que esse é um termo controverso, Mas enfim, vamos utilizar aqui no senso comum, graças a ela, o trabalho intelectual humano em breve poderá desaparecer também. Então vejam, senhores, aqui cai por terra logo de cara essa falácia da superpopulação no mundo. Isso é uma falácia. Esse pensamento malthusiano é um pensamento enganoso, mas que infelizmente muitas pessoas compram essa agenda, essa pauta, e aí acabam defendendo ideias esdrúxulas, Veja que está ligado com a questão do meio ambiente. As pessoas poluem demais o mundo. O fato é que nós caminhamos para uma situação de uma sociedade bizarra, uma sociedade teratológica e que em muitos aspectos lembra a sociedade de Noé, que segundo o Messias era a sociedade que iria anteceder esse período de tribulação, esse período de lutas pelos quais nós então vamos passar e nós já estamos nos aproximando desse período. Agora entendam, senhores, uma das estratégias dessas elites desde sempre é exatamente fazer com que os seres humanos fiquem uns contra os outros. Se você parar para pensar, meu amigo, qual foi o primeiro momento da nossa história nas Escrituras onde um homem ficou contra uma mulher? Foi lá no Éden mesmo, quando Eva e Adão ficaram um contra o outro por conta de um conselho que a serpente, que ali simboliza claramente a Satã, deu a Eva. Então aquilo ali foi o primeiro conflito familiar. Logo depois daquilo você já vê homens e mulheres, no caso
o homem e a mulher discutindo entre si, empurrando a responsabilidade para cima um do outro, e ao longo de toda a história humana o que nós temos visto é isso, o conflito sendo criado entre seres humanos, e na nossa era não é diferente. A questão é que hoje as redes sociais, enfim, a própria tecnologia, que deveria ser algo bom para nós, muitas vezes se torna um meio de potencializar ainda mais esse ódio que as pessoas têm nutrido umas pelas outras. E aqui no canal, como sempre, né, como eu tenho falado sempre sobre questões de relacionamento, Red Pill, e recentemente passei a falar também sobre política, eu acho importante que nós tomemos consciência do seguinte ponto. Meu amigo, todas as vezes que eu, como homem, passo a odiar uma mulher, ou que eu, tendo uma perspectiva, né, mais dentro do espectro político de direita, passo a desprezar e a odiar alguém que tem uma perspectiva dentro do espectro político de esquerda, eu estou fazendo exatamente o que essas elites esperam que eu faça. Estou fazendo exatamente aquilo que a serpente fez no Éden e estou reproduzindo esse comportamento e, portanto, já perdi essa guerra e não sou digno de fazer parte do reino de Deus. Porque o Messias, em seu Sermão do Monte, ele traz um ensinamento que é profundo. Por isso que é Sermão da Montanha. É preciso que você suba, que você se eleve acima da multidão para que você compreenda aquele ensinamento, por exemplo, que diz que nós devemos aprender a amar e a orar, inclusive, pelos nossos inimigos. Meu amigo, eu não estou dizendo que isso seja fácil. Às vezes, meu amigo, eu vejo mulheres hoje em dia falando cada coisa que eu penso assim, eterno. É difícil olhar para uma criatura dessa e não ter vontade de mandar a que pariu, porque não é possível que uma mulher fale um absurdo desse, que uma adolescente fala, que fale um negócio desse, que uma jovem fale. Muitas vezes quando eu vou discutir sobre questões políticas, né, ainda que no âmbito teórico, com pessoas que têm um pensamento mais à esquerda, um pensamento mais socialista, ou um pensamento mais coletivista, que acham que o Estado tem que realmente gerir a vida dos indivíduos e se intrometer nas mais diversas esferas. Meu amigo, eu não estou falando que é fácil você não ter ódio por essas pessoas. Não estou falando que é fácil você olhar para elas e não desejar o fim delas, mas nós temos que entender que nós que, enfim, somos tementes ao Eterno, que nós que desejamos fazer parte do remanescente, nós precisamos pedir graças ao Altíssimo para que nós não sucumbamos, porque é essa estratégia que esse pessoal tem utilizado. Agora, eles já têm total autonomia para colocar em prática aquela questão lá das pedras guias da Geórgia. Um dos objetivos das pedras guias da Geórgia qual que é? Reduzir a população a 500 milhões e manter o perpétuo equilíbrio. Meu amigo, se eles quiserem hoje aniquilar a humanidade toda por meio de uma guerra, eles conseguem. E a gente sabe que o terceiro conflito está se aproximando, né? Por meio de doenças, né, que podem ser produzidas inclusive em laboratório, por meio de medicamentos que também podem ser produzidos em laboratório. Vocês acham mesmo que eles pretendem, né, manter esse equilíbrio de 500 milhões, acreditando que seres humanos vão continuar se reproduzindo da maneira que foi estabelecida pelo Criador? É óbvio que não. Eu tenho dito aqui já há muito tempo, e outras pessoas também afirmam isso, a reprodução entre seres humanos, ela será proibida. Eles vão inventar alguma desculpa aí com base em alguma agenda ambientalista, não? Muitos seres humanos, porque eles querem ter o controle da reprodução em laboratório. Agora, todas as vezes que nós, seres humanos, ficamos ainda mais uns contra os outros aqui, homens contra mulheres, pessoal de direita contra o pessoal de esquerda, ou gays contra héteros, brancos contra pretos, etc. Tantas e tantas dissensões que são criadas hoje em dia, nós estamos exatamente caindo na estratégia da serpente e nós acabamos nos aniquilando e nos destruindo. Como eu falei, cara, tem gente da mesma família que já não se fala mais por questões políticas. Às vezes não estou falando de primo, tio distante, não. Estou falando de irmão que não fala mais com irmão, pai que não fala com filho, ou filho que não fala com pai, mãe que não fala com filho, filha que não fala com a mãe ou não fala com o pai, primos próximos que não se falam mais por questões de política. Percebam, nós estamos perdendo essa guerra. Agora, infelizmente, meu amigo, o geral vai se perder, porque a maioria das pessoas vão continuar mergulhadas no ódio. O Messias, novamente, agora não no Sermão da Montanha, mas no sermão profético, disse que realmente nos últimos tempos, por conta do aumento da iniquidade, as pessoas passariam a se odiar, o amor esfriaria. E nós temos visto isso acontecer nos nossos dias de uma forma cada vez mais intensa, como eu falei, potencializado por diversas coisas, né? O Brasil não era um país que tinha essa polarização política até alguns anos atrás, mas infelizmente hoje é uma realidade da qual nós não conseguimos escapar. Veja, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser um cara que não tem os seus olhos abertos para os desvios políticos da esquerda, para os desvios políticos dessa mentalidade coletivista, para os desvios sociológicos produzidos pelo feminismo. Por exemplo, boa parte dessa queda vertiginosa nas taxas de natalidade que nós vemos hoje veio por conta da revolução sexual na década de 60, né?
que ali você pode... Cara, qualquer gráfico que você pegar, você vai perceber que a taxa de natalidade ela vai despencando a partir da década de 60 do século passado. Então não é fazer vista grossa a isso. Há uma sociedade misândrica que realmente existe e que quer destruir os homens e por isso fomenta essa guerra de homens e mulheres. Não é fechar os olhos para isso, mas é pedir graça ao Eterno para que nós subamos a montanha, né, e nos coloquemos acima dessas dicotomias, que nós consigamos enxergar as pessoas que muitas vezes têm visões completamente diferentes das nossas e não odiemos essas pessoas. Eu sei que, como eu falei, não é algo simples. Eu tenho que me policiar o tempo inteiro. Eu peço, Senhor, me dá graça, Senhor, me dá força. Mas, meus amigos, é isso que nós temos que fazer. Se nós realmente quisermos fazer parte do reino, se nós realmente quisermos fazer parte do remanescente que irá preservar a humanidade. Porque, meu amigo, a humanidade daqui para frente vai desaparecer, seja por questões de seres humanos, né, criados em laboratório, seja por conta da inteligência artificial, seja por conta das taxas de natalidade que estão despencando, conflitos bélicos, doenças, medicamentos aí produzidos, etc, etc, etc. É preciso que nós abramos os nossos olhos, porque, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Que o Eterno nos dê sabedoria.